Olá, eu hoje venho gravar uma tag. A tag chama-se Por Trás das Câmaras. Eu fui tagada pela Dora. Eu não me lembro agora quem criou a tag, mas eu vou deixar cá em baixo na caixa de informações. Portanto, e tal como o nome indica, esta é uma tag que está muito relacionada aqui com o YouTube, a forma como nós gravamos vídeos. A Dora tagou-me, tal como eu disse, mas ela mesmo se não tivesse tagado eu ia responder, porque eu achei esta tag super interessante mesmo. Mas vamos começar porque ainda são 14 perguntas. Primeira pergunta. Em que lugar você encontra inspiração para os seus vídeos? Por aqui, basicamente por aqui no YouTube. Eu não faço vídeos muito diferentes do que o que se vê por aqui. Faço vídeos das minhas leituras, faço vídeos tipo um balanço mensal também do que eu vi de filmes e séries, faço vídeos de book hauls, faço uma ou outra opinião, que já há muito tempo não faço nenhum livro específico. Já fiz vídeos também sobre, que eu acho que lhe chamei o divagando, que é falar sobre determinado assunto e estar aqui a falar. Basicamente é isso. Posso falar sobre a Feira do Livro, mas basicamente são vídeos que ou determinado assunto que me ocorre e que acho importante ou que acho interessante que poderá ser falado, mas por aqui. Depois, 2. Você tem um arquivo no Word, caderno, etc. dedicado às ideias para vídeo? Não. Esta indecisão porquê? Porque eu no início deste ano tentei arranjar um dossiê para organizar as leituras que vou fazendo, os vídeos, os filmes que vou vendo, os projetos em que participo, e tinha lá uma folha onde eu tomei algumas notas sobre alguns assuntos que eu queria falar aqui, e basicamente aquilo está lá e eu esqueço-me que aquilo existe. Portanto, eu acabo por fazer os vídeos sem anotar nada. 3. Como se você prepara para um vídeo? Como eu me preparo para os vídeos? Basicamente, ponho o gráfico telemóvel, portanto, ponho o telemóvel, ponho o tripécito, ponho os fones porque tem o microfone, possam ficar um bocadinho melhor. Se for vídeo de book haul, eu antes pego num papelinho e escrevo tipo os livros que me chegaram cá à casa. Se for de filmes ou séries, a mesma coisa com os títulos. Se for vídeo de leitura, eu costumo empilhar os livros numa pilhacinha com os livros que vou lendo. Portanto, eu coloco ali e depois é só pegar e pôr. E basicamente é isso. Eu, mesmo quando faço opiniões, acabo por não ter notas. Eu não tiro notas quando leio livros, portanto não as faço. O que é que pode acontecer? Por exemplo, se estou a fazer uma tag, e se for tag em que eu tenho que... Esta tag eu só tenho mesmo aqui as perguntas, mas se for daquelas tags que é mostra um livro que te inspire para qualquer coisa, eu escrevo as perguntas da tag e depois quando é para então para os livros eu tomo nota dos livros e para os ir buscar à estante e para ter aqui. Mas fora isso eu não faço grandes preparações para nada, normalmente é chegar aqui e falar. Por isso é que às vezes posso ter assim algum... porque, lá está, eu não tomo notas, eu não tenho nenhum roteiro, portanto, não. 4. Quanto tempo você gasta para se arrumar? Basicamente, neste momento, não gasto propriamente tempo. É conforme grafo. Eu já cheguei, e isto pode chocar muita gente, mas principalmente no inverno, eu tenho aquilo que eu chamo o pijama para andar em casa, porque são daqueles pijamas, aqueles polares muito grossos, assim, peludinhos. Eu tenho 2 disso e já cheguei aqui mais do que uma vez a gravar com essas camisolas, portanto não tenho qualquer problema. E sim, eu tomo banho e isso, mas depois visto esses pijamas porque são quietinhos e são confortáveis. E pronto, são camisolas liças, e sim, já grafei. Antes, no início ainda me maquilhava, punha base, punha rímel, punha sombra, punha batom, e ultimamente confesso que estou muito preguiçosa mesmo, portanto
eu arranjo-me normalmente, faço a minha higiene, visto-me, ponho lentes e se não percebo estou com os óculos e gravo. Portanto, não perco propriamente tempo para me arrumar. Se estou a falhar isso, provavelmente sim, se calhar gostavam que eu chegasse aqui extremamente maquilhada, mas eu confesso que perdi um bocado, já perdi um bocadinho a pica de me maquilhar, e depois, não sei, eu também só comecei a maquilhar muito tarde, portanto, eu ia trabalhar assim de cara lavada, pronto, adiante, eu não perco muito tempo para me arrumar. 5. Qual o horário do dia que você grava? Maioritariamente é de manhã. Quando eu estou sozinha em casa, acabo por gravar mais de manhã. 6. Mostra ou conte para nós o lugar onde você grava. Eu gravo no meu quarto, sentada aos pés da cama. Portanto, isto aqui é a minha cama. À minha frente tenho um móvelzinho sapateira e tenho assim um pequeno corredor que eu até tenho que passar quase de lado. Então ponho o tripé, eu tenho um tripé assim pequenino, ponho então em cima dessa sapateira e sento aos pés da cama, porque eu deste lado tenho uma janela. Se eu gostava, e acho que acaba por ter, não tenho uma luz espetacularmente uau, mas acho que até não é muito má. De inverno, quando está assim aqueles dias mais de chuva, assim, eu puxo o candeeiro da secretária e sou capaz de ligar a luz. Mas é assim, se me perguntarem se eu gostava de filmar com as minhas estantes de fundo, sim, gostava, mas eu tenho, tal como eu já comentei aqui, eu tenho as estantes num corredor, o corredor é estreito, não tem luz natural, é escuro, portanto não daria para gravar. 7. Luz natural ou de estúdio. Luz natural, a da janela, quando está então assim mais escuro, eu puxo o candeeiro de secretária, mas lá está, é um candeeiro de secretária, nem sequer é aquelas luzes que aquilo tem o nome, que eu agora não me recordo, que se vê às vezes, ou as youtubers que fazem vídeos de maquilhagem, que têm assim aquelas luzes brancas, só assim. Não, eu não tenho nada disso. 8. Qual é o tipo de câmera que você usa? Eu gravo com o meu telemóvel, vamos ver se eu me lembro do nome, é um Samsung Gran Neo Plus, acho que é esse o nome. E eu estou muito satisfeita, foi uma prenda aqui há uns 2 anos dos meus irmãos mais novos que me ofereceram, que eu tinha um telemóvel que, coitadito, já estava com os pés para a cova. E eu acho que ele até tem uma qualidade de imagem razoável, se é muito boa, não é, mas para mim acho que dá e sobra. E gravo então com o telemóvel e, tal como eu disse, ponho os fones, porque com o microfone o som sai um bocadinho melhor. Mesmo assim, quando edito, eu aumento o volume. E aonde? 9. Você sempre planeja os vídeos, portanto, se eu sempre planeio os vídeos, porque planejar é o termo brasileiro de planear. Eu não tenho muito que planear, portanto, eu basicamente faço os vídeos de leituras, que normalmente faço de 15 em 15 dias, porque eu leio muito. Depois faço os habituais vídeos de filmes que eu fecho, faço os de book hauls, respondo a tags, portanto, eu acabo por não planear muita coisa, também não faço vídeos assim diferentes. Eu tenho uma outra ideia que eu gostava de pôr em prática, às vezes pontualmente, se calhar fazer vídeos de algumas sugestões de livros dentro dos meus géneros preferidos. Se calhar também um pouco à semelhança do que eu fiz para o projeto, aquela participação especial do projeto da Cláudia, dos romances históricos, ou como fiz aqui há tempos, aqui foi logo que é no primeiro ano, que eu fiz o projeto com a Catarina Rodrigues, as Sextas Assombradas, em que chegámos a falar de alguns livros, mas eu confesso que tenho um bocadinho de preguiça. Pode ser que eu consiga começar a pôr em prática, esperemos que sim, e aí se calhar aí preciso de fazer um pouco mais de planeamento, planear os livros que vou falar, em que determinadas alturas, mas para já não, e tal como eu disse, eu quando faço
mesmo se fizer uma determinada opinião, eu normalmente não tiro notas, só se for, por exemplo, daqueles vídeos em que eu cheguei a fazer de autores portugueses, em que falei um bocadinho do próprio autor, dos próprios livros também em termos de cronológicos, do que é que a ordem que foram saindo e um bocadinho sobre eles. Portanto, aí então faço uma pequena, antes de gravar, faço um pequeno planeamento, um pequeno roteiro, chamemos-lhe assim, com tópicos, mas eu coloco só tópicos e não coloco diretamente o papel para estar isso não faço, portanto, lá está, por isso é que é muitos, nos vídeos eu acabo por às vezes ter aqueles momentos de indecisões, porque eu não escrevo e acaba por sair tudo muito natural. 10. Se você edita os seus vídeos, qual o programa que usa? Eu comecei pelo o básico, pelo Movie Maker, mas o Movie Maker era muito limitado e além de ser muito limitado eu comecei a ter problemas com o próprio programa. Aquilo às vezes estava ali, tipo, ficava quase a mastigar e não saía dali do mesmo sítio. Depois descobri que eu tinha emprestado o computador uns anos antes à minha irmã e ela tinha instalado o Sony Vegas, portanto eu tinha o Sony Vegas instalado no computador e fui procurar basicamente no YouTube como é que eu fazia algumas coisas com o Sony Vegas, porque o Sony Vegas é muito mais completo e também é um bocadinho, era mais complicado, porque o meu Movie Maker acaba por ser muito intuitivo. E durante muito tempo editei os vídeos no Sony Vegas. Eu depois, quando passei para este telemóvel, tive um problema, porque, não sei, por carga d'água, o formato do vídeo não me reconhecia, o Sony Vegas não reconhecia. Eu não sei porquê, porque isto gravava a mesma no, acho que é MP4, e era o mesmo formato do telemóvel antigo. Mas por algum motivo, estes vídeos, eu quando tentava carregar no Sony Vegas, ele dizia que o formato não era reconhecível. Então tive que descobrir como é que podia converter este coisa para um fecheiro em que o Sony Vegas reconhecesse. E fazia isso, só que os vídeos ficavam com um desfasamento entre o som e a imagem, portanto, tinha ali assim, era segundos, mas notava-se sempre nos vídeos esse desfasamento. Entretanto, e ainda fiz isso há alguns meses, mas depois descobri e passei a usar como é que se chama, o Filmora, e acaba por ser muito intuitivo e é muito fácil de usar e tem até funcionalidades bastante interessantes e lá está, é fácil de usar e é o editor que eu uso no momento e estou muito satisfeita. 11. Quanto tempo têm os seus vídeos antes da edição? Os meus vídeos antes da edição não têm muito mais tempo do que os que eu coloco no ar, porque eu tento não fazer muitos cortes e tento chegar aqui e falar basicamente tipo de seguida, porque eu confesso, eu vou-me confessar, eu não tenho, para já acho que não tenho grande jeito para fazer aquelas edições todas, como se vê em muitas meninas, que as edições são espetacularmente fabulásticas. Eu não tenho essa paciência, nem tenho esse jeito. E depois acho que eu não tenho necessidade de estar a cortar, porque se sejamos sinceros, uma boa edição de um vídeo demora imenso tempo. E eu sou, lá está, eu sou uma pessoa preguiçosa. Eu já confessei aqui várias vezes. Portanto, eu gosto de fazer poucas edições e eu gosto de fazer poucos cortes. Também acho que não tenho grande necessidade disso. Eu tenho notado com o tempo que já estou aqui, portanto eu já estou aqui no YouTube para aí há 4 anos, que eu aqui há tempos respondi a uma tag e cheguei à conclusão que era para aí há 4 anos. E acho que não tenho necessidade de estar a fazer cada vez que eu diga de fazer um corte, acho que não vale a pena. A Dora já falou nisso num vídeo que ela fez e eu aplaudo a decisão da Dora e para mim faz muito sentido isso, é fazer vídeos simples, fazer vídeos diretos, fazer vídeos de forma natural. Para mim, quanto menos edição eu puser nos meus vídeos, quanto menos cortes eu puser, mais natural me sai. É claro que faço algum corte, às vezes quando estou aqui a pensar em alguma coisa e não me sai, estou às vezes 1 minuto ou assim a pensar, é claro que eu corto porque eu não vou ter aqui 1 minuto a olhar para o ar a pensar, ou quando estou a responder a alguma tag e reparo que afinal não trouxe um livro e tenho que ir à estante buscar, eu também faço o corte dessa edição. Agora quando estou a falar normalmente ou troco o nome ou
ou me engano assim alguma coisa, ou me engano a falar e vai um blur. Às vezes corto, mas de momento tenho optado por deixar essas partes. Porque também, verdade seja dita, isto são vídeos caseiros, eu nem sequer sou profissional nisto, não faço... portanto, eu faço isto para me divertir, e enquanto isto for um divertimento, enquanto for isto um prazer, para mim faz todo sentido continuar aqui. E acho que isso também é natural, todas as pessoas se enganam, todas as pessoas cometem gafes, todas as pessoas cometem erros, portanto, eu não corto muito, normalmente não corto. Pode ter um ou 2 minutos a mais do que o tempo que está aqui, mas normalmente não tem mais do que isso, só se lá está, só se eu me esquecer de um livro e ter que ir buscar ou algo assim, mas normalmente não é muito mais, não tem muito mais do que o tempo que aparece. 12. Quantas vezes por semana você tenta gravar? Não sei, eu não tenho um dia específico para gravar, eu tento gravar conforme eu tenho vídeos para gravar. Posso gravar uma vez por semana, posso gravar 2, normalmente é uma vez por semana ou uma vez de 15 em 15 dias. Hoje, por exemplo, quando eu estou a gravar isto, e podem-me perceber pelo meu outfit, eu já gravei vários vídeos e vou colocá-los ao ar. Portanto, isto vão para aí, eu se não estou em erro, hoje vou gravar 4 vídeos. Portanto, por aí. 13. Com que frequência você mantém o vídeo pronto? O que for. Eu normalmente gravo, depois passo-os para o computador. Às vezes consigo editar um vídeo logo no dia, mas depois vou colocando. O que eu faço é editar os vídeos e ir colocando no YouTube e agendar. Eu faço o agendamento, tal como eu faço no blog, que agendo as publicações e tento mantê-las sempre à mesma hora, e se eu tiver assunto coloco todos os dias não, ao fim de semana no blog não coloco, normalmente não coloco, mas então tento ser, normalmente com os vídeos, se tiver um vídeo por semana, coloco tento, às vezes não consigo, mas tento colocar à quarta-feira. Se tiver 2 vídeos, tento colocar ou à segunda e sexta, ou à terça e sexta, por aí, mas às vezes chega a ter um vídeo no computador editado e chega a demorar aqui 1 ou 2 semanas a ir para o YouTube. 14. Quanto tempo leva um vídeo a sair da câmara e a ser enviado para o YouTube? Lá está, um vídeo. Vamos tomar, por exemplo, um vídeo e não quando gravo vários de seguida. Eu gravo o vídeo, depois, na maioria das vezes, grande maioria das vezes, eu gravo o vídeo. Quando acabo de filmar, passo para o computador e tento logo, praticamente a seguir, começar a editar. Editar, se for um vídeo, eu não tenho feito grandes cortes, tal como eu já comentei, eu tento não fazer grandes cortes, tento não fazer assim nada muito elaborado, mas suponhamos um vídeo que tenha 20 minutos, acabo por demorar se calhar 1 hora perto disso a fazer a edição, porque às vezes tem que haver cortes, às vezes tem que colocar a capa do livro e tudo isso eu tenho que andar para a frente e tenho que andar para trás para cortar. Portanto, se calhar entre 40 a 1 hora, se calhar 1 hora, se calhar estou assim muito exagerada, mas seguramente 40 minutos, e depois é o tempo de exportar. E ainda não é para o YouTube, é fazer edição, gravo o projeto e depois tem que se exportar para o fecheiro. E isso é o que acaba por demorar mais tempo. Isso acaba por demorar às vezes 2 ou 3 horas, porque os vídeos acabam por ser um bocadinho pesados, também são grandes, porque eu nunca me calo, e acaba por demorar algum tempo. E enquanto isso está a fazer, eu estou a fazer outras coisas quaisquer, ou comentar blogs, ou comentar canais. E depois então tento agendá-lo no YouTube e faço a miniatura. Eu também ultimamente tento simplificar as miniaturas, porque aquele coisa de estar a tirar fotografia e não sei o quê comecei também a achar que para mim eu queria simplificar. Portanto, eu agora tenho o logotipo do cabeçalho do blog, também para ser mais fácil identificar que o canal está ligado ao blog.
e depois coloco então os títulos do que é. E basicamente é isso. Chegámos ao fim. Isto já tem 20 minutos, portanto, é o que eu digo. Eu começo aqui, blá blá blá, e não me calo. Eu não vou tagar ninguém, mas lá está. Quem tiver canal do YouTube, quem faça vídeos para o YouTube, sinta-se à vontade de responder a esta tag, porque eu gostava imenso de ver as vossas respostas. Talvez a Cláudia, talvez a Elsa, a Elisa, a Cristina. Eu se calhar estou a tagar pessoas que a Dora também já tagou, mas pronto. Eu gostava imenso de ver as vossas respostas. E pronto, por hoje é tudo. Um beijinho e até ao próximo vídeo.